Então, para a gente iniciar tudo isso e a gente poder contribuir o máximo com vocês, a gente não poderia deixar de falar nosso carro-chefe, que são os nossos procedimentos de correção, que foi se tornando com o passar do tempo, assim, não que a gente não amasse fazer, mas assim, foi uma coisa natural que foi acontecendo com a gente, essa questão da despigmentação. Quando eu ainda iniciei na micropigmentação, eu me lembro muito bem da minha professora, da Ana Savoy, na época, ela dizia assim para mim, e era o que eu sempre passei para as minhas alunas e para quem me pedia conselho de que estava iniciando na profissão. Mari, não pegue procedimentos, não pegue pele que já tem procedimento, mas isso, pensem comigo, em 2009, então já faz bastante tempo, né? Naquela época, o que a gente tinha de procedimentos antigos? Maquiagem definitiva, pessoas que tinham maquiagem definitiva nas sobrancelhas. Então eu lembro muito, assim, muito claro, sabe, na minha mente, assim, ela falando, Mari, não pegue pessoas que já têm um procedimento na sobrancelha, porque é BO. Então, por enquanto, vai pegando pele limpa, vai fazendo teus procedimentos, vai, né, amadurecendo, vai criando a tua arte, vai pegando experiência e ok, né? Tanto que eu fiquei 1 ano sem atender, então se eu já não tinha coragem nem de fazer procedimento, calcule se eu ia ter coragem de corrigir procedimento de forma alguma. E assim foi, eu fiquei aquele primeiro ano sem atender, porque eu morria de medo, fiquei horrorizada, né, com o fato de agredir a pele ali, eu achei tudo muito agressivo e de fato as técnicas eram muito diferentes naquela época. E quando eu comecei a fazer micropigmentação, eu realmente não foquei em jamais pegar alguém que tivesse procedimento, não teria a menor condição de eu trabalhar, né, com aquilo. Então assim, eu fui fazendo os meus procedimentos, os primeiros ali, para eu ir pegando confiança e como é natural de todo mundo que começa na micropigmentação, é assim, né? Como eu sempre instruí as meninas, olha gente, não coloque a mão se você não souber o que você está fazendo. Então tenha plena consciência do que você vai fazer. Então assim, não sabe, não coloque a mão, porque colocou a mão, o filho é teu. Né? Ou seja, a responsabilidade sempre é de quem coloca a mão por último. Então é uma responsabilidade muito, muito grande você trabalhar com a correção. O tempo foi passando, só que é inevitável, né? É inevitável que os procedimentos, que pessoas que já tinham procedimentos fossem chegando até mim. Isso é um processo natural. E isso, volto a dizer, eu tô falando lá de 2010, 2011. Começou a aparecer, mas uma demanda muito pequena, né? Nem se compara o que a gente vai conversar nas próximas lives, o que eu vou trazer para vocês. Mas começou assim a aparecer uma coisa ou outra, uma maquiagem definitiva, né? Que o foco principal era a sobrancelha ou outra, e eu falava assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? A Ana falava para eu não colocar a mão. Então, eu tenho que ter muita certeza do que eu vou fazer num procedimento como esse. Foi aí que eu fui e falei assim, não, tá na hora de eu dar um passo a mais e eu preciso sim entender como que funciona essa questão de correção, o que eu faço quando uma cliente chega para mim e eu não vou saber o que fazer, né? Eu vou simplesmente mandar a pessoa embora, mas, quer dizer, essa pessoa tá fadada a ficar com esse procedimento que ela não quer pro resto da vida e sem chance de poder alterar isso. E naquela época, o que a gente ouvia falar muito? Era despigmentação química, né? Tinha até a questão do laser, que inclusive eu me lembro que o Ricardo tinha uma tatuagem no braço que ele queria muito remover. E a gente chegou aí para Maringá na época, para ele ir numa dermatologista, para ver a questão da avaliação porque ele pesquisava muito, mas eu nem cogitava aquilo naquela época de trabalhar com remoção. Isso para mim era fora de cogitação. E eu me lembro que quando ele foi para fazer a avaliação dessa tatuagem, era muito caro. Você lembra disso, amor? Era muito caro o valor da sessão. R$1.600 uma sessão. Olha, ele tá me falando aqui que diz que era R$1.600 uma sessão para remover a tatuagem. E era uma tatuagem, gente, que era uma águia pequenininha que ele tinha. Não era uma tatuagem grande, não.
Era bem caro. E se falava em remover maquiagem definitiva com máquina de laser, era realmente fazer remoção de tatuagem. Isso a gente até ouvia falar, mas o Ricardo viu o valor e tipo, deixa pra lá. Então, o que a gente tinha, né, depois que eu fiz a especialização de micro avançada e tal, minha primeira especialização era remoção com ácido, né, a famosa remoção química que a gente fala. E foi ali que eu comecei a fazer de solução salina também, né, as meninas que são micropigmentadoras que estão aí sabem do que eu tô falando. Então, a gente ou remover com a solução salina, que nada mais é do que remover com sal mesmo, se dilui o sal ali pode ser em soro fisiológico e vai fazendo os movimentos corretos, introduzindo a solução na pele, mas que, né, surtiu um resultado muito, assim, pequeno para quem tinha maquiagem definitiva, não fazia nem cócegas, né? Vale muito mais a pena você dispensar um trabalho e falar assim, olha, eu não sei, né? Eu não tenho condições de te ajudar. Então, não coloque a mão. Do que você colocar a mão, achando que você vai melhorar o trabalho, né? Do que a pessoa tem ali, e você vai acabar piorando e muito o resultado. Quando foram chegando esses procedimentos para mim, eu me vi na necessidade de buscar algo a mais para poder resolver essas questões que estavam chegando. E eu comecei a trabalhar com a despigmentação química. Olha, vou ser bem sincera para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com a despigmentação química, não era fácil. É um procedimento, assim, do que a gente tinha naquela época, certo? Que levava muitas sessões. E com o ácido, o Ricardo tá aqui, não me deixa mentir, né? Porque ele é o que entende das peles aqui. Mas você tem um limite de vezes que você pode fazer, né? Porque a agressão à pele ali é bem grande, a pele fica muito fininha, então você tem um risco de desenvolver queloide na pele. Então, assim, tem realmente um limite que você pode trabalhar, né? Um limite de vezes. Então, a gente não gostava de passar, né? Eu nunca, na verdade, passava ali no máximo 4 vezes de despigmentação química. E eu lembro que todas as pessoas que chegavam até mim falavam assim, ai Mari, eu fui em vários lugares, mas ninguém quis fazer, ninguém quis colocar a mão e eu tô triste, né? Queria arrumar, queria deixar minha sobrancelha mais bonita, enfim, queria fazer alguma coisa. E era muito engraçado, assim, eu vejo isso até hoje, mas na época, né, como não tinha recursos, eu sempre me colocava no lugar da pessoa, sabe? Eu falava, gente do céu, se fosse comigo, se eu tivesse com esse, né, com essa sobrancelha, que não, meu Deus, que eu tô me detestando, que eu tô me olhando no espelho, a gente sabe, meu Deus, rosto, né, meninas? Vocês estão aí, vocês sabem do que eu tô falando. É muito sério, sabe? Alguma coisa que você fica olhando ali no espelho todo santo dia. Então eu falava assim, gente, eu não consigo simplesmente virar as costas e falar assim, ah, não fui eu que fiz, então eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou ajudar, né? Ou eu não vou me propor. Às vezes eu entendo que a pessoa não tinha meios de ajudar, né? Mas tem gente, como tinha gente naquela época, tipo assim, ah, não quero, né? Porque podia, de repente, estudar e se especializar, mas tá tudo certo, entende? Eu não acho errado a pessoa não querer, mas não era o meu caso. Eu sempre vi o lado da pessoa, porque eu me colocava no lugar, né? Eu acho que é tão simples a gente pensar em alguma coisa assim, se coloca no lugar do outro. Então eu me colocava no lugar da pessoa e falava, não, gente, eu posso não deixar perfeita essa sobrancelha, mas que eu posso ajudar a melhorar, tá? Isso eu posso, né? Com o que eu sabia ali do meu primeiro curso de micropigmentação, a gente aprende a base de cores, né? Cores primárias, cores secundárias. Então eu sabia trabalhar com esse jogo de cores, a estrela de Oswald, que é universal para tudo que se refere à colorimetria. Então eu falava assim, corrigir uma cor, isso eu vou saber. Melhorar um pouquinho o desenho, de repente, eu vou conversando com a pessoa e vou falando para ela o que eu posso oferecer, e se estiver bom para ela, maravilha. E assim eu fui galgando as minhas primeiras correções. Gente que chegou para mim com a sobrancelha muito escura, muito pretinha mesmo, triste, aborrecida,
E ali eu fui falando, olha, o que a gente tem é um método de despigmentação química, a gente vai clareando, quando tirar um pouco de saturação de cor, a gente consegue neutralizar, corrigir essa cor. Por que a gente tem que fazer a despigmentação? Porque pensem vocês comigo, vocês compram uma casa linda, maravilhosa, que no caso a casa são vocês. Vocês têm uma casa linda, o rosto de vocês. E aí vocês compram móveis novos para essa casa, que seria a micropigmentação nova. Só que a casa tá suja. Vai adiantar eu colocar os móveis novos na casa suja? Isso eu falo para as minhas clientes há pelo menos uns 7, 8 anos. É o mesmo discurso. Ah, Mari, da casa limpa e da casa suja? Eu falo exatamente. Gente, então não adianta, sabe? Você querer colocar um procedimento em cima de outro procedimento que já não tá legal, é você querer colocar móveis novos numa casa nova que tá suja. Então a casa tem que ser limpa. Você tem que limpar essa pele primeiro, para que daí então você consiga colocar um novo procedimento. E faz toda a diferença. É assim, indiscutível como faz diferença. Bom, se eu tirar um pouco do peso da cor, né? Porque eram sobrancelhas extremamente pretas que chegavam de tatuagem mesmo, gente. Feito com pigmento de tatuagem, às vezes com máquina de tatuagem, sabe? Ou às vezes maquiagem definitiva mesmo, mas muito fechadinha, muito escura. Na maioria das vezes eram sobrancelhas mais pretinhas e azuladas, era o que geralmente aparecia mais. E eu me lembro quando eu conheci um aparelho, o Ricardo já estava sendo abduzido ali pela estética já, ele já trabalhava com a micropuntura na época, e eu falei assim pra ele, eu falei, amor, eu acho que a gente tinha que adquirir um aparelho de laser. E o Ricardo era meio, não que ele fosse contra, mas ele tinha um pouco de receio pela agressividade, né? Ele falava assim, olha, vamos estudar, vamos analisar primeiro. Então eu comecei a pesquisar, e foi então que a gente descobriu um aparelho de ultrassom, que é o mais renomado até hoje, né? Que é o Dermiclean. E eles falam muito que é o eletrocautério, né, amor? Mas o ultrassom, mas o Dermiclean, ele na verdade ele é um aparelho de ultrassom de altíssima tecnologia. E eu lembro que na época eu falei assim, não, se for pra gente comprar alguma coisa do gênero, eu quero comprar o que tem de melhor, né? Porque se vocês forem ver no mercado, tem N modelos e tudo mais. E naquela época, como é até hoje, eu acredito muito na tecnologia do Dermiclean até hoje, eu lembro que eu comecei a acompanhar essa história do Dermiclean e tal, desse equipamento de ultrassom, e falei pro Ricardo, vou comprar. Ele falou assim, eu falei, já que você não quer o laser, a gente também não conhecia muito da tecnologia, né? A gente ficava com aquela coisa muito fixa da remoção da tatuagem, que judiava demais da pele, que a gente tinha um pouco de medo, de receio e tal. Então a gente resolveu adquirir o Dermiclean. E ali começou a nossa... Realmente começou ali a gente começou a escrever a nossa história com correção ali. Porque aí o Ricardo foi começar a trabalhar com o Dermiclean, começar a operar a máquina do Dermiclean, né? Porque como ele já era o rei da pele lá da clínica, e eu falei assim pra ele, bom, ninguém melhor do que você, então, pra trabalhar, até porque eu não tinha tempo, né? Eu já estava muito envolvida com a micropigmentação, eu maquiava na época ainda, então era muita coisa para mim, ele já estava trabalhando com essa questão de pele, eu falei, então você fica com a parte da remoção também, né? E assim a gente começou a trabalhar com o Dermiclean. E foi maravilhoso, porque a gente já deu um salto. A gente já falou assim, nossa, incrível. Só que é um outro tipo de tecnologia, tá? Bem diferente do ácido. Então, eu já até coloquei aqui num dos tópicos do que a gente ia falar, dos tipos de despigmentação, né? Disponíveis no mercado hoje. Então, assim, a gente tem falado de despigmentação química, que se usava e se usa até hoje, né? Eu ainda vou falar com vocês em quais casos, às vezes, eu opto por fazer um clareamentozinho com o ácido. Isso a gente vai falando em outras lives também. O Dermiclean, também que seria essa questão do
eletrocautério, que na verdade o nosso é um aparelho de ultrassom que a gente utiliza, e posteriormente veio a despigmentação a laser, né? Que isso já são mais os tempos modernos. Mas a gente ficou um bom tempo trabalhando com o DermiClean. O Ricardo vai poder falar mais para vocês a respeito da tecnologia, de como que ele funciona, mas eu só vou dar um spoilerzinho do que aconteceu. Então a gente começou a trabalhar com o DermiClean, a gente começou a ter bons resultados, né? Porque ele trabalha por renovação celular, é um método um pouco diferente do ácido. E eu falei, nossa, sensacional, mas a questão do laser ainda ficava me batendo ali. Eu falava, não, gente, mas quando surgiu uma tecnologia que realmente vai vir e vai ser mais rápida, né? Porque a gente tinha clientes naquela época que ficaram com a gente seguramente 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, para corrigir uma sobrancelha. Então, quando as meninas chegam hoje e falam assim para mim, ai, Mari, mas vou ter que fazer 4 sessões, vou ter que fazer 5 sessões, vou ficar aqui 5 meses, vou ficar 6 meses para terminar minha sobrancelha. Eu falo, gente, vocês deem graças a Deus. Há tempos atrás, a gente levava às vezes até 2 anos para conseguir um resultado satisfatório com uma cliente. Então, assim, hoje em dia é surreal a rapidez que a gente consegue, né? Com a tecnologia do laser é fantástico, é maravilhoso, é libertador, eu falo. É tudo de bom. Mas nós ficamos ali com o DermiClean por um tempo. O que foi acontecendo? A gente foi adquirindo mais experiência, mais know-how, mais bagagem, entendendo o funcionamento de cada pele. Enfim, tudo vai trazendo para você o quê? Coisa que nenhuma faculdade te dá, né? Que é a vivência do dia a dia. Por isso que eu falo que você tá ali na cadeira, no dia a dia, atendendo a cliente, não tem, gente. A gente foi adquirindo essa bagagem mesmo, de ir pegando os casos, de ir tentando entender, porque assim, gente, despigmentação é uma coisa tão complexa, que se você pegar 1000 pessoas, cada uma delas vai te dar um resultado diferente, desde a parte do laser até a parte da correção, sabe? Isso é fato, não tem. Então, pensa você tá ali trabalhando 4, 5 anos focada em despigmentação. Cada caso que você vai catalogando, cada coisa que você vai aprendendo, vai te trazendo muita segurança, assim, de entender mesmo o funcionamento de cada reação da pele. Bom, passado mais um tempo, eu ali no ouvido do Ricardo, falando a respeito do laser, a gente conheceu então a tecnologia ND-YAG, e eu fiquei simplesmente encantada, né, com essa tecnologia que veio justamente para trabalhar somente com a remoção de pigmento, tá? Então, assim, é uma tecnologia que, na verdade, era o que mais a gente temia, essa questão da agressão na pele, da queda dos pelos, que é o que a grande maioria das clientes ficam com medo, né? Ai, meu Deus, vou perder todos os meus pelos, sei lá, vou ficar com cicatriz, enfim, a gente passa 1000 coisas na cabeça da gente. E quando eu comecei a estudar a tecnologia, eu fui convencendo ele, falei, amor, vamos estudar, vamos observar, vamos ir atrás, né, das informações para a gente realmente entender como que funciona essa tecnologia, mas eu acredito ser a opção mais rápida. Então a gente sempre foi buscando o que tinha de melhor, porque eu queria resolver mais rápido, né? Eu via o sofrimento das clientes que ficavam ali com a gente, meu Deus, 1 ano e meio, 2 anos para corrigir uma sobrancelha. No final, valia a pena? Claro que valia, porque elas sempre saíam mais felizes do que elas chegaram, isso é fato. Mas a gente queria encurtar esse caminho, né? Para elas, para nós, porque a gente judiaria menos da pele, agrediria menos a pele, né? Teria um resultado mais rápido. E assim foi que a gente acabou, por fim, adquirindo mesmo o equipamento de laser. O Ricardo cedeu, entendeu da tecnologia também, aceitou, falou, não, realmente eu acredito que esse equipamento vai trazer bastante benefícios para as clientes, para nós também. E, gente, foi a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, sabe? Eu falo assim que foi um divisor de águas.
antes do laser e pós-laser. Muita gente nos pergunta, né? Quanto tempo leva, quanto tempo vai levar para o trabalho ficar pronto, enfim. E aí o Ricardo vai falar para vocês um pouquinho dessa variável que é muito grande, gente. É muito grande entre uma sessão e outra. A despigmentação, a correção em si, foi tomando conta da nossa agenda e pelo fato da gente trabalhar juntos, né? O Ricardo como expert em pele já, e vir com essa questão da correção, as coisas só foram somando e foi, na verdade, tomando conta sem que a gente percebesse, né? Eu já fui deixando daí de maquiar, fui deixando o design já um bom tempo de lado. Como eu já me estava muito focada na micropigmentação, é claro que fazer a micropigmentação em peles virgens, né, como as meninas estavam falando, e fazer sobrancelhas, e fazer lábios e olhos, é maravilhoso, é fantástico. Mas, gente, não tem como. A correção começou a tomar uma proporção da minha agenda que começou a ser assustador. E foi, assim, muito rápido. E é o que eu estava falando para vocês no vídeo que eu conto um pouquinho da minha história, essa questão da referência, sabe? Você começa a se tornar referência sem que você faça questão de se tornar referência. A coisa começou a tomar uma proporção muito grande por essa questão da referência. Uma indica para outra, outra indica para outra. E aqui em Curitiba é muito forte a questão do Clube da Alice, né? Quem é daqui de Curitiba sabe, acho que na verdade começou a se tornar meio Paraná e Santa Catarina. E a gente começou a ser muito citado no Clube da Alice. Gente, por incrível que pareça, muita gente fala assim, eu vi você no Clube da Alice, a cada 10 indicações de correção no Clube da Alice, 7 são vocês. Então, vem muita cliente de lá. E a gente sabe, né? Quem é micropigmentadora, as meninas que estão aí não me deixam mentir, rede social é fantástico pra gente... É uma vitrine, né, gente? Pra vocês expor o teu trabalho, mostrar o teu trabalho. Mas o boca a boca, mesmo na internet, o boca a boca não adianta. Uma cliente satisfeita, ela vai sair tão feliz, mas ela vai sair tão feliz que ela vai fazer questão de falar de você para todo mundo. Só que o contrário também é verdadeiro. Uma cliente que sai insatisfeita com um trabalho grosseiro, um trabalho que não ficou bom, ou que ela, né, além de tudo, foi mal atendida, ou alguma coisa do gênero, quer dizer, pode acabar com o teu trabalho, né? Então, acontece muito isso aqui. Além das clientes virem, né, que são clientes que vêm para fazer a correção comigo, pós-despigmentação, a gente tem muita cliente que vem de outras micropigmentadoras. E isso é maravilhoso, gente. Isso é uma coisa, assim, fantástica pra gente. A gente poder contribuir também, né, com o trabalho delas, quem ainda não tem ainda não adquiriu o equipamento de laser. Então, a gente tem essa possibilidade das meninas aqui de Curitiba de fazerem a limpeza da sobrancelha com o Ricardo e aí volto a fazer o trabalho de micropigmentação com a profissional que indicou. Isso é muito bacana, a gente gosta bastante, a gente fica muito feliz. E aí, o que eu queria falar para vocês um pouquinho? Quando a gente adquiriu o equipamento de laser, foi uma coisa tão incrível, foi um divisor de águas tão maravilhoso na nossa vida, de poder oferecer. Eu falei, gente, é isso. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando o Ricardo fez a especialização dele em laser terapia com o professor André, né? Que é o criador do Joaninha, do laser Joaninha. Quem é micropigmentadora aqui sabe. Ele chegou para mim, porque o Ricardo é meio dramático quando ele quer, sabe? Então ele chegou para mim e falou assim, negócio é o seguinte, o negócio é bom, mas vou te contar as coisas que eu escutei do André, porque daí ele já sabia, ele já entendia de pele, daí ele começou a listar. Eu nunca me esqueço. Porque pode acontecer isso, porque pode ficar cinza, porque pode ficar vermelho, porque pode clarear, depois pode escurecer, porque não sei o que. Eu fiquei assim, tipo, oi? Falei, nossa senhora, dá pra contar o que tem de bom no negócio? Então, eu não me dei por vencida. Eu falei assim, bom, dos males o menor. Demora a gente já tinha com os outros métodos. Alguma intercorrência ou outra, é fato, sempre acontece, porque pele é uma caixinha de surpresas. E se é para eu ter um resultado melhor,
Eu comecei a ver, né, micropigmentadoras que já estavam utilizando, não adianta, me deu faniquito, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero, e enfiei na minha cabeça, eu falei, eu quero, porque a gente já estava muito mergulhado no meio da correção, gente, não tinha como, não tinha mais volta. E aí, como a gente já estava muito, muito, muito inserida nesse meio, gente, não tinha como, sabe? Eu falei assim, eu não vou voltar, né? Eu quero, a gente quer sempre o melhor, a gente quer sempre o melhor, a gente quer a melhor tecnologia. E não adianta, eu já tinha sido picada pelo bichinho da correção. Chegava, ó a outra aí, ó. Ó a Marjorie. Tava as duas lá em Dubai, ó. Estavam quase largando o Wesley e o esposo da Marjorie, que eu não sei o nome, já casando com os Sheik lá, e tudo cheio de ouro as duas já. Já tava vendo tudo, voltando a ter do Lamborghini. Maravilhosas, coisas mais amadas, as duas artistas. Morro de orgulho delas. E aí, gente, e daí nós compramos um aparelho. Demorou para chegar porque é importado, né? Então eu lembro que a gente ficou numa tensão para chegar esse equipamento. Quando o equipamento chegou, ai meu Deus, que emoção! Ai meu Deus do céu! Eu queria logo fazer a tatuagem do Ricardo de uma vez, porque eu tinha tentado despigmentar a tatuagem dele com ácido, porque ele me pediu. Fez outra em cima, então. Mas antes disso, ele queria que eu tirasse a asinha da tatuagem dele. Tipo, não, coloca aí, taca aí, vamos fazer, não sei o que. Eu fiz com ácido. E a pele do Ricardo é hipersensível. E a gente fez e ficou um sinalzinho, gente, de como se fosse de queloidezinha mesmo. E foi feito com ácido. Então, por isso que eu falo pra vocês. Mas ficou feinho. Ele fala que não, mas ficou assim. Mas eu mostro. Mas ele que foi o culpado, porque ele falou assim, não, força aí pra tirar esse negócio. Imagina, gente, uma tatuagem de 200 mil anos atrás não ia sair nunca com aquele ácido, né? Era impossível. E aí, quando chegou o equipamento de laser, nossa, a primeira pessoa que eu queria já era metralhar ele, né? Eu falei, vamos arrancar, porque ele tinha feito uma outra tatuagem por cima pra cobrir. A gente vai mostrar as fotos da tatuagem dele aqui pra vocês no decorrer das lives. E eu fiz na tatuagem dele, fizemos na do meu cunhado também. Nossa, gente, foi surreal já. Falei, pronto, já valeu a compra do laser pra gente tirar a tatuagem dele, que era o sonho dele, de muito tempo. E ali começou só as coisas a evoluírem. A gente viu o quanto o laser veio para agregar nos nossos protocolos e a gente foi desenvolvendo, né? Desenvolvendo o nosso método, desenvolvendo um conjunto. A gente brinca que lá na clínica é assim, funelaria e pintura para as clientes. Elas morrem da risada. Alinhamento, balanceamento, funelaria e pintura. Ricardo tira e aí eu coloco de novo, né? A gente dá uma arrumada. E não adianta, gente, a coisa vai se espalhando, né? Nesses... que eu tô bem focada só em correção, eu acredito que uns 8 anos aí. Desses 12 anos de micro, pelo menos uns 8 ou 9 anos a gente tá mais bem focado em correção mesmo, sabe? E de lá pra cá, a gente começou a desenvolver os nossos protocolos de atendimento, de correção, né? O Ricardo foi desenvolvendo os métodos dele, de trabalhar com laser, porque é bem complexo. Ninguém merece ficar com alguma coisa que a gente não gosta, né? Isso que vocês estão falando de tatuagem, gente. Pensa vocês uma micropigmentação que tá no rosto, né? Que tá no rosto da pessoa. É muito complicado. Eu falo assim que não tem. Quando a tecnologia nos permite fazer alguma coisa que realmente melhore, a gente tem mesmo que fazer. Graças a Deus que tem. Então, quando muita cliente chega lá pra gente, né? Enfim, também vai ser temas que a gente vai abordar. Quando os clientes chegam pra gente com autoestima baixa, né? Que não tá se sentindo bem e etc. Nossa, gente, como é importante, né? Você ter uma tecnologia que você pode oferecer pra pessoa se sentir melhor. Isso é fantástico, isso não tem palavras que explique, sabe? Eu vejo muito isso na prática, porque eu lembro de quando eu comecei com a correção, que eu tinha poucos recursos, né, para poder auxiliar numa correção de excelência. Então, quando a cliente chegava para mim, com a sobrancelha muito escura, muito grossa, muito, né, de eu assustar mesmo, eu falava, bom, Senhor, guia as minhas mãos e
que eu possa fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho hoje. E era isso que eu fazia. Eu explicava para ela o método que eu trabalharia, que ela ia ter que ter muita paciência, né? Porque seria assim um processo demorado, não teria como fazer uma coisa rápida, porque não depende da gente, né? Você trabalha ali, você faz o protocolo, você faz a sessão, mas você tem sim que esperar a pele responder. Não tem, né? Tem o processo de renovação celular. Isso é fato, não tem como você acelerar esse processo. Então tem o tempo do organismo reagir. E eu fazia com o que eu tinha na época. Então hoje, quando uma cliente chega para mim em estados assim de lastimáveis mesmo, sabe, de sobrancelhas que realmente dá pena, e você saber que você tem meios de ajudar essa pessoa, de contribuir com essa pessoa e falar, puxa vida, hoje eu tenho uma tecnologia bacana, que eu sei que eu vou poder ajudar essa pessoa. Hoje a minha técnica de correção tá muito mais apurada, né? Porque é natural, a evolução é natural. Você evolui, produtos evoluem, tecnologia evolui, é um conjunto de coisas. Nossa, dá um alívio no coração, gente. De verdade. Quem é micropigmentadora tá aqui sabe do que eu tô falando. Como é bom você ter o melhor para oferecer para a pessoa quando ela vem te buscar. Então, isso foi uma questão assim de natural que foi acontecendo com a gente, sabe? As coisas foram evoluindo, a tecnologia foi evoluindo e a gente foi se abrindo para isso, né? Porque a gente poderia muito bem ter ficado no nosso cantinho, com a nossa caixinha, não quero trabalhar com correção, só vou pegar a pele limpa e tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Entendeu? É uma opção de cada profissional e eu super entendo, de verdade, gente. Eu entendo quem não quer trabalhar com correção, porque realmente a responsabilidade é absurda, absurda. E a gente vai falar muito disso. Quero muito falar com vocês, micropigmentadores, a respeito disso. Então eu entendo e não julgo de forma alguma. Só que, como eu falei para vocês, a minha visão sempre foi muito diferente em relação a isso, né? Eu sempre procurei entender muito a dor da pessoa que estava vindo me procurar. E eu sempre quis oferecer alguma coisa para ela, por mínimo que fosse. Então eu ofereci aquilo que eu tinha na época e hoje olhar para trás e ver o que eu posso oferecer hoje, não tem, sabe? É claro que eu pego sim casos bem complexos ainda, casos que são mais simples, casos que são bem mais desafiadores, né? Isso é natural. É natural de qualquer profissão. Eu tô aqui para evoluir. E eu quero evoluir até o último dia que eu tiver nessa profissão. E é fantástico isso, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas vai fazer curso ainda do quê? Mas vai se especializar, mas já não tá bom tudo que você sabe. Gente, isso é em qualquer profissão. Quando você achar que você já sabe tudo, não tem mais razão de ser. Não tem mais o porquê. Então nós estamos em constante evolução. Em constante evolução. Eu tenho muito que evoluir. Mas eu dou muito valor aonde eu já cheguei. Porque eu olho para trás e vejo tudo que a gente já passou, né? Então, assim, você vê como era lá atrás e vê como está hoje, é fantástico. E saber que isso pode melhorar ainda, não tem preço. Então, eu vou, na verdade, eu só quero que o Ricardo fale um pouquinho para vocês, para a live não ficar muito comprida. Então, assim, a gente vai estar fazendo... Deixa eu dar um oi já aqui. Oi, tudo bem? Pronto, apareceu o Lorde. A gente vai estar fazendo provavelmente 2 lives por semana para abordar bastante. Não será só despigmentação, tá? O nosso foco, sim, será muito em correção e nesse meio incrível da micropigmentação, é óbvio. Mas hoje eu queria falar bastante de despigmentação, mas a gente ainda vai ter bastante assunto para abordar, para tirar as dúvidas. Por isso que eu quero muita interação de vocês, gente. Eu quero que vocês mandem dúvidas, cliente, profissionais, quais são as dúvidas que vocês têm, quais são os medos que vocês têm de trabalhar com correção, quais são as dúvidas, né? O que passa na cabeça de vocês quando chega uma cliente para corrigir, você não sabe o que fazer. Então, a gente está aqui realmente para poder passar um pouco da nossa experiência para vocês e realmente entender quais são as dores de vocês. Tá bom? O Ricardo vai dar um oizinho, um spoilerzinho. Oi. Na verdade, assim, eu quero agradecer a presença de vocês e quero falar sobre
algo bem interessante relacionado a tudo isso que a Mari falou, que é esse resultado que a gente pode trazer para as clientes, porque o perfil de uma cliente que vem fazer uma correção é muito diferente de uma pessoa que não tem micropigmentação e vem fazer a micropigmentação, porque ela está querendo resolver uma situação, um problema, né, e que pode estar incomodando há muito tempo, então ela chega com muita ansiedade, né, com aquela vontade de resolver o mais rápido possível. E isso foi o principal motivo pelo qual a gente sempre buscou essa evolução, né, na entrega da qualidade, mas principalmente também ligado à velocidade que a gente podia entregar esse procedimento. Então, assim, a média de tempo diminuiu para 1/3 de lá do início, né? A gente ficava 1 ano e meio, 2 anos com uma cliente, hoje, de 3 a 6 meses, a gente pode entregar um excelente trabalho, graças a tudo isso que a Mari já colocou. Então, algo muito importante em relação às clientes é passar muita informação, porque eu vejo que tem muitos profissionais da área de despigmentação que trabalham de uma forma bem legal, eles conduzem o trabalho de uma forma muito clara, né, explanando tudo, e tem outros que só chegam, recebem, falam, deita aí, a gente vai fazer, e aí você vai fazer isso durante o mês, e a pessoa fica sem norte, sem saber exatamente como e o que fazer para ter um melhor resultado, né? Porque é uma verdade também que não é só porque a pessoa vai fazer uma remoção a laser que ela vai ter um resultado rápido, porque depende também do profissional que está atendendo ela, né? Em saber como levar isso, como conduzir isso. E eu sempre digo para as minhas clientes, eu passo, porque tem muitas clientes que preferem fazer avaliação presencial. Aí eu tiro todas as dúvidas e explico passo a passo de como funciona. Por quê? Porque eu explico para elas o seguinte, mesmo que você não faça comigo, se você for em outro profissional e sinta-se à vontade para isso, pelo menos você já tem informação suficiente para você não é que não vou usar a palavra enganada, mas para você não ficar sem as informações que realmente vão fazer a diferença para você no resultado. A gente tem, como profissional, a obrigação de fazer isso, né? Gi, foi exatamente isso que fizeram comigo. Pois é, então, Gi, e isso não é legal. Você tem que entender o que está acontecendo para que, se não estiver dando resultado, você fala, opa, mas espera aí, eu fui em um profissional que falou que se for feito da forma certa, tem que ter resultado, por mínimo que seja. Então, por que não deu resultado nenhum? Tem algo errado aí, né? Ou quando você já tem informações o suficiente, você saber o que perguntar e esperar a resposta, para saber se realmente você está em um profissional que vai te trazer resultado, né? Isso falando das clientes. Agora, falando das profissionais, é importantíssimo você ter essa parte, né, de essa abordagem com a tua cliente, porque às vezes o profissional não tem consciência de quando ela vai fazer uma correção, da importância da parte da remoção do pigmento, e como ela vem antes da parte de fazer a nova micropigmentação. Isso agora falando para profissional de micropigmentação. É grande parte da venda, é grande parte do fechamento com o teu cliente, você passar todas essas informações. Porque o que você vende quando você vende um procedimento, antes de qualquer coisa? Você vende credibilidade, você vende confiança. Se a pessoa não confiar em você, esquece. Ela não vai fazer nada com você. Então, quando você passa o maior número de informações possível, né, para a tua cliente, você está realmente deixando ela segura de que é ali que é para ser feito, que é ali que ela quer a solução para o problema dela, porque ela está vendo respaldo, né? Não só no lado profissional, mas ela vai sentir em você, como pessoa, confiança para fazer o trabalho. Então, além do aspecto do procedimento em si, né, nós queremos também nessas lives falar desse aspecto, desse outro aspecto. Aspecto né? humano. O aspecto humano, de você estar em contato direto com a tua cliente, fazendo ela entender que você está querendo fazer o melhor por ela. Exatamente. E não simplesmente que ela faça ali porque você não quer perder ela para outro profissional. Eu sempre falo para a Mari, eu não me importo de forma alguma
que uma profissional não faça comigo. Por quê? Porque desculpe, porque uma cliente não faça nada comigo. Ou não queira fazer naquele momento comigo. Por quê? Porque às vezes ela está mais distante e tem uma profissional mais perto dela que pode fazer, né? Às vezes tem um valor diferenciado, tanto na remoção quanto na micropigmentação, que para ela naquele momento importa. Então, mas eu quero que ela saia dali sabendo o que tem qualidade, ou pelo menos sabendo como ela vai perguntar e se informar para saber se vai fazer um trabalho bem feito onde ela estiver. Isso é importantíssimo. Exatamente. Né? Então é isso, gente. Não quero me estender muito, senão fica muito cansativo. Até porque a gente vai ter bastante conteúdo para abordar, bastante lives. Volto a dizer, gente, a gente não vai falar só de despigmentação, a gente vai falar de correção como um todo. Então, assim, fiquem ligados nas próximas lives, acompanhem os nossos conteúdos daqui para frente. Quero que vocês interajam, quero que vocês me falem das dores que vocês sentem. Volto a dizer, clientes, micropigmentadoras, principalmente, que a gente quer focar muito em vocês também, né? Porque principalmente em vocês, na verdade, para vocês poderem oferecer o melhor para elas, sempre, né? Porque acima de tudo, gente, a gente está trabalhando com seres humanos, né? Se fosse com animal, não seria diferente não, né? Porque vocês sabem que eu sou louca dos bichos, então... Mas assim, a gente está tocando uma alma humana. E respeito é algo assim primordial, né? Eu falo que respeito é meu... Quem já fez coach sabe do que eu tô falando. Como que fala, amor? Meu valor master? Meu valor master quando eu fiz é respeito. Então, por isso que eu tenho, sabe, eu bato muito nessa tecla. E respeito com o próximo é algo primordial para mim. Então, ter muita responsabilidade, muito respeito quando vocês forem trabalhar tocando o rosto de alguém. Então, por isso que a gente está aqui, para poder ajudar vocês com o máximo de conteúdo que a gente puder, tá? E essas dúvidas, essa interação de vocês é muito importante para nós. Regra de ouro. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, né? Ou trate os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. É tão simples, né? Tão simples. Queridas, obrigada, viu? Um domingo de Páscoa abençoado para vocês, com muito amor no coração, muita saúde em primeiro lugar, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo.